Essa é a segunda aula desse novo curso que a nossa classe está fazendo, né? Baseada no livro do R.C. Sproul, que foi lançado esse ano. O nome do livro é Faça a Diferença, e a gente está adotando esse livro para essa nova caminhada, e a gente vai falar muito sobre cosmovisão, né? A gente já falou um pouquinho na semana passada sobre isso. Não apareceu o título? Aqui o título, Cosmovisões. É a primeira parte do livro, né? Como eu falei na semana passada, a primeira parte do livro vai tratar sobre cosmovisões, e aí a gente vai ter aí 8, 9 aulas falando só sobre isso. E depois, na segunda parte do livro, a gente vai falar sobre o papel do cristão na sociedade, né? Que aí a gente vai ter a parte de aplicação mesmo. A gente vai falar sobre as diversas cosmovisões que influenciam o mundo hoje, né? E, e como vai ser a proposta de trabalho que o R.C. Sproul trabalha com a gente, baseado no estudo que ele fez, né? E a gente vai caminhar junto nesse aspecto. Recapitulando um pouco sobre o que a gente falou na semana passada, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Não me esqueci não, Juliana. Já vou pedir para você orar. Só um minutinho enquanto eu faço aqui a recapitulação. Recapitulando, então, na aula passada nós falamos sobre a diferença entre um missionário e um discípulo de Jesus, né? A gente falou bastante a respeito disso, leu textos bíblicos onde a gente percebeu que não é no trabalho de de umas poucas pessoas que o Evangelho de Jesus foi proclamado ali na época da igreja primitiva, né? A gente vê muito a ação dos discípulos, de todos os discípulos, atuando como missionários ali naquele momento, né? Então, isso é de importância relevante ao curso para que a gente não esteja delegando isso aos cargos onde as pessoas dizem, deixa o trabalho missionário para as pessoas que têm mais competência ou para quem tem chamado e tudo mais, quando, na verdade, todos nós temos o chamado, né? Na segunda parte, a gente fez a análise desses textos, o Atos 2 e 17, né? Tentando enxergar as diversas cosmovisões que estavam agindo ali, né? Muito interessante a gente perceber que já ali, naquele momento da igreja, a gente já percebe uma dificuldade muito semelhante aos nossos tempos, né? E a semelhança é igual assim, porque de que natureza é isso, né? E aí, finalizando a aula, a gente fala sobre a diferença entre uma sociedade pré-cristã e uma pós-cristã, né? Utilizando, obviamente, o parâmetro do autor quando ele vai falar sobre os Estados Unidos, que é o país dele, né? Onde ele escreve o livro, onde ele pastoreia, né? E ele vai falar justamente sobre o aspecto dos Estados Unidos ter sido um país que foi influenciado durante muito tempo por um cristianismo, né? Então, você percebe que falar para um determinado povo que ainda não conheceu esse cristianismo, né, é uma condição pré-cristã. Geralmente, quando você está lidando com povos de outras religiões, né, o paganismo, por exemplo, como estava acontecendo na igreja primitiva, ainda existem alguns povos, alguns poucos povos, onde ainda não o evangelho ainda não foi proclamado, né? Mas isso tem se tornado mais raro, né? O cristianismo ele teve uma atuação muito forte, né, ao longo das eras, ali a partir do
do primeiro século e foi andando, e depois tivemos a Reforma, e onde a gente classificaria alguns países até como cristãos, não cristãos, né? Embora o R.C. Sproul esclareça bem a questão do cristianismo influente ali na nação dele como algo que não era significativo para o verdadeiro evangelho, né? Eu estou só dando umas pinceladas, porque senão a gente não vai entrar na próxima aula. Mas o que é o gancho para a gente ter a aula de hoje é o que ele vai dizer que o que configura a sociedade hoje é uma sociedade pós-cristã, né? Uma sociedade secularizada. E essa é a palavra-chave da nossa aula, né? Já indo para o nosso tema. E cadê o título? Secularismo ignorando o que é eterno. É o nosso capítulo 2, né? E volto aqui só para vocês darem uma olhada nessa imagem que eu achei muito interessante. Eu não sei quem é o autor, né? Mas ele faz uma referência, obviamente, àquela imagem da criação de Adão, de Michelangelo, né? Onde não é essa cena que está acontecendo, na verdade, é uma imagem ampla, onde aparece, inclusive, a Deus ali e Adão, e a mão de Deus estendendo, quase tocando o dedo de Adão, né? E os dois estão quase assim nessa distância. E aí, um autor aí, que eu não consegui achar o nome, fez essa imagem, né? E, obviamente, dizendo, estou rejeitando a Deus. E o título da lição é justamente esse, ignorando o que é eterno. Juliana, você pode fazer a oração, então, para a gente começar? Sim. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, estar nos motivando a buscar cada vez mais entendimento da sua palavra, Senhor. Pedimos agora que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar na compreensão daquilo, do tema que estaremos estudando hoje, que é o secularismo. Que tudo, ó Pai, possa ser feito para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu registrar, Will, antes de você começar, por favor. Fica à vontade. Eu estou vendo aqui entre os rostos femininos muito lindos da nossa classe, a volta do rosto da Carol, que está aqui conosco, né? E para não ser indelicado e desprestigiar os homens também, que o Guilherme, o Fábio está aqui conosco de novo, bem-vindo de volta, Fábio. Né? O Guilherme Saião, o presbítero Guilherme Saião está em viagem, está indo para Florianópolis, ele está participando da convenção dos Gideões Internacionais. Mas ele vai conectar, ele disse também vai conectar talvez pelo YouTube, estou vendo até que ele está conectado aí, né, no Zoom. Mas é um motivo de alegria, como a Juliana orou e o coração da gente fica alegre. Portanto, os irmãos e irmãs que perseveram conosco no estudo da palavra. Isso alegra a gente, motiva a gente. A fé de vocês alimenta a nossa fé, e a nossa fé alimenta a fé de vocês. E é assim que a gente vai. Um alimentando o outro, um motivando o outro. Em plena segunda-feira, depois de um dia cansativo para todos, né? Nos mais diferentes lugares, né? Tem gente fora do país, tem gente viajando, mas ligado, antenado com o estudo da palavra. Deus abençoe esse estudo, Deus abençoe a todos e recompense a todos, né, com a paz dele, com entendimento e edificação do Espírito Santo para a nossa vida, que é o que nós precisamos. É isso aí, Will. Amém. Obrigado aí, Ranilton. Um abraço a todos os que estão no YouTube, né, assistindo nesse momento também, né? A gente tem alunos que, além de estarem assistindo agora pelo YouTube também, os que não estão fazendo isso agora vão fazer mais tarde, né? Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Meus irmãos,
Antes de iniciar essa aula, eu acho que é interessante, eu não sei se vocês leram o material, eu gostaria de fazer essa pergunta mais para aqueles que não leram, né? Porque, assim, quando você lê a palavra secularismo, você já traz algumas ideias na sua cabeça, né? Eu vou trazer o meu entendimento prévio ao que eu lembro que eu tinha como secularismo, né? E, obviamente, a aula que a gente vai ter vai dar uma tonalidade diferenciada, vai fazer toda a diferença, né? Naquilo que eu já cria, naquilo que eu já entendia a respeito de secular e secularismo, né? Mas o que me fica muito em evidência nessa palavra, pelo menos há um tempo atrás, é quando alguém perguntava assim: ah, você é crente, você escuta música secular? Eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado isso, né? E, assim, grosso modo, basicamente a designação que as pessoas dão para a música do mundo, né? A música que não é evangélica. Então, isso daí era basicamente aquilo que eu entendia a respeito de secular, né? E não está totalmente equivocado, né? Essa definição. Mas se alguém quiser falar alguma coisa a respeito, né, fique à vontade, tá? Eu dou um espaço aqui para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa nesse início de aula, alguma coisa que arremeta aquilo que você pensa ou aquilo que você já pensou a respeito do tema. Não? Então, vamos começar, então. Talvez essa aula, talvez a minha percepção tenha sido a mesma que vocês estiveram, né, nessa coisa, mas a gente vai falar mais a respeito de música secular lá na frente, tá? O primeiro texto bíblico que a gente vai ler nesse momento, eu já até já coloquei aqui, né, imprimi aqui na tela, Romanos 12, de 1 a 2, e eu vou pedir para a primeira pessoa que está aqui na tela para ler. Elisete, você pode ler para a gente? Sim. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí você já percebe nesse texto que aparece já essa palavra, século, né? Que diz respeito a esse entendimento que a gente precisa ter a respeito do secularismo, né? Mas a gente vai caminhar por etapas. Vamos aqui para a próxima tela, que vai explicar bem a questão do sufixo, né? No livro a gente tem uma explicação muito interessante a respeito da diferença de um termo e do sua definição com mais o sufixo ismo, né? Olha só o que o Sproul fala, está na página 22 isso. O sufixo é algo que acrescentamos à raiz de uma palavra e ismo é um desses sufixos, né? Essas 4 letras, quando acrescidas à raiz de uma palavra, transformam consideravelmente seu significado. Uma coisa é ser social, outra coisa, bem diferente, é abraçar o socialismo. Uma coisa é ser humano, outra é adotar o humanismo. Então, você percebe, né, que o termo acrescido desse sufixo, o ismo, ele dá uma nova tonalidade na palavra, né? E ela deixa de ter aquele significado
né? Como nesses exemplos que ele botou aí, social e humano, e aí ela já passa a ter uma coisa mais filosófica, ela já tem todo um conjunto de pensamento. E por que não dizer visão de mundo, né? Que é o objetivo da nossa aula nesse momento. Então, ele coloca aqui alguns exemplos. Olha só, nacionalismo, impressão, impressionismo, feminino, feminismo, e assim por diante. Você percebe ali que falar sobre esse termo novo, com esse acréscimo, já não é mais tão fácil de definir, né? Você, por exemplo, na questão do feminino, é muito fácil dizer a respeito do feminino, né? Alguém do sexo feminino. Acabou. Agora vamos falar de feminismo. Aí a coisa fica mais complicada, né? Porque aí a gente vai falar de visão. No caso de feminismo, existem inclusive várias visões dentro de uma visão, né? Então é por isso que às vezes fica até muito confuso a falar sobre isso, sem contar também a quantidade de literatura que é escrita, né, só para falar sobre isso. O feminismo não é um exemplo, mas existe, por exemplo, socialismo, humanismo, existencialismo. A quantidade de assunto que você tem para falar a respeito desse novo termo é muito grande. Tá claro, pessoal? Até aqui eu acho que está bem tranquilo de pegar, né, a ideia. Vamos avançar aqui. Então, o que acontece? E aí eu fiz questão aqui de colocar essa imagem que está no livro, que essa imagem ela é muito, ela dá uma explicação muito interessante a respeito do que de qual a visão do secularismo presente no meio do todo, sabe? Vamos primeiro à definição. E aí eu vou pedir a colaboração de mais uma pessoa para estar lendo. Fátima, você pode ler essa definição que o Sproul faz, na página 24? Posso. Secularismo. O secularismo é o guarda-chuva que abriga as várias filosofias concorrentes. Ele dispõe do denominador comum necessário para unir humanismo, pragmatismo, relativismo, naturalismo, pluralismo, existencialismo e vários outros ismos. Página 24. Então, e agora a gente vai a essa imagem que mostra como é que funciona, né, nesse modelo de explicação que o Sproul faz a respeito do secularismo. O secularismo ele é aquilo que engloba todos os outros secularismos que existem, todos os outros ismos que existem na sociedade, né? E aí ele faz essa distinção. Olha só, ele coloca como um guarda-chuva porque acima o que tem é o reino eterno. É o reino. Nesse primeiro momento, ele não se refere a Deus, né? Aqui eu estou recebendo uma mensagem aqui que o Fábio está com dificuldade na internet. Tem problema não, Fábio. A aula está sendo gravada depois. Se você não conseguir acompanhar a aula direitinho, você pode repetir, assistir de novo, né, no YouTube. A gente vai passar o link depois. Mas, então, é como se esse guarda-chuva, que é o secularismo, ele estivesse protegendo do reino eterno, a sociedade, né? Claro, através de todas essas visões, humanismo, existencialismo, positivismo, e por aí vai. Não são só esses, né? O livro ele vai tratar
de todos esses ismos que estão aí sob o guarda-chuva, mas na visão de Sproul é como se eles fossem os principais, né? Mas a questão de defesa que o Sproul faz a respeito de o secularismo funcionar como esse ismo que engloba todos é o fato de a sociedade, que tem muitas visões de mundo difusas, se entenderem de alguma forma. Porque o que é natural de a gente pensar de uma sociedade que possui uma quantidade infinita de visões de mundo, né? Desde essas aí até as particulares. É que não tem como haver acordo. Aquilo que é certo para mim é errado para fulano, e aí a gente vai cair num outro ismo, que é o tal do relativismo, né? Aquilo que é correto para mim não é para outra pessoa, aquilo que funciona para mim não funciona para outra pessoa, e aí vai ficar sempre muito confuso e sempre muito imbatível, né? No entanto, o que o Sproul defende é que o secularismo ele trata de harmonizar todas essas visões de mundo, né? E aí o que acontece, né, em relação ao cristianismo, né? O cristianismo não pode ser secularizado, ele não pode estar sob o guarda-chuva, né? Ele não é mais uma visão secularizada no mundo. Mas a gente vai falar isso mais na frente. Eu não posso avançar demais, tá? Vamos continuar aqui. Primeiro, vamos à definição do termo secular. Até aqui tudo bem, pessoal? Às vezes eu fico pensando assim, caramba, tá em silêncio demais, vamos ver se a turma está entendendo. Qualquer coisa, fiquem à vontade, podem me interromper. Eu gosto da mãozinha. Pode apertar a mãozinha que aí eu já dou a palavra direto. Mas se quiserem interromper também não tem problema não, tá? Will, já que você disse que para interromper, vou interromper. Com sua autorização. Mas claro. É rapidinho. É só para deixar você mais tranquilo, porque não é um tema fácil, não é? É um tema, pelo contrário, é polêmico, né? Suscita, assim, várias interpretações, e a gente está estudando de cosmovisão, aí está a raiz de todas as cosmovisões malucas, né, que a gente conhece. Então, assim, pode ficar tranquilo, né? Pode colocar o material, porque haverá sempre controvérsias, né? No final, eu guardei algumas para a gente, não será pergunta de $1 milhão, mas eu vou colocar, né, algumas situações em que, para algumas pessoas, seria o secularismo, né, dentro da igreja, ou a igreja abraçando o secularismo, coisa do tipo. Não é um assunto fácil. É isso que eu queria deixar você bem tranquilo, né? Uhum. E as pessoas estão em silêncio, graças a Deus, né? Porque cada um tem uma cosmovisão. Se você abrir aqui, cutucar mais um pouquinho, fazer igual a Juliana que gosta de fazer isso, cutucar, blá, 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 daqui a pouco tá todo. Aí você não volta nunca mais para falar, porque todo mundo tem alguma opinião a respeito do assunto que é muito envolvente, né? Mas dá tempo. O assunto não só é complicado, como é perigoso, né? Muita coisa. Muita coisa, Lisete. Muita coisa. Bem lembrado. Muita coisa. É um assunto que é necessário a gente tratar, porque a gente vê as pessoas se afastando da igreja, a gente vê as pessoas, às vezes, abraçando uma fé que, às vezes, a gente pensa num determinado momento que ela diz um pouco da fé, que ela tem alguma relação, mas aí, quando, de repente, as pessoas se afastam, se distanciam, apostatam, né? Como muitas vezes a gente acontece. Então, a gente precisa investigar as razões por que isso acontece, né?
Então, é um bom ponto de partida, tá? A gente vai falar sobre todas elas e lembrando que a gente está falando sobre isso porque a gente começou falando sobre missão, né? A missão de proclamar o evangelho. Então, o que que acontece? Esse cuidado todo especial de conhecer a sociedade, ele não é um trabalho só do missionário, né? Não é o missionário que vai, eu vou pregar lá na Índia, então eu vou começar a estudar como é que é a cultura de lá, eu vou aprender o idioma, eu vou entender todas as partes fora. Às vezes fica muito difícil de definir como é que é a nossa sociedade, né? Como ela tem, quais são as influências de pensamento que moldam a nossa sociedade. Igual como o título do livro original, né? Como a gente falou, não lembro agora, mas é aquilo que molda a sociedade, as visões de mundo que moldam a sociedade, né? Então, eu recebi aqui uma mensagem de instabilidade na internet. Hoje eu tive o cuidado de reiniciar o meu modem, mas eu não sei se é por causa do horário. Aí peço até desculpa se estiver travando para alguém. Me mantenha um alerta, tá? Se por um acaso vocês não estiverem me ouvindo, não estiverem vendo a apresentação, tá? Mas bem pontuado, Elisete, bem pontuado, Ranilton. A gente vai tentar trabalhar isso de uma certa forma, como missionários, tá? Lembrando, nós estamos entendendo o mundo onde a gente está vivendo. A gente precisa fazer esse movimento, né? Vamos ao texto. Mas do que trata o secularismo? A palavra secular é de origem latina, saeculum, né? Eu não sei como é que é a pronúncia disso em latim. O termo se refere à concepção temporal do mundo. Se estivesse se referindo à concepção espacial, o termo seria mundos, né? Aquele texto que a gente leu, né, de Romanos 12, em algumas traduções eles não colocam século, eles colocam mundo, né? Porque, assim, em termos do que se trata, a gente está tratando, é quase sinônimo, né? No entanto, a gente entendendo a explicação que o Sproul faz, a gente vai perceber que, de fato, o século está se referindo a essa expressão latina que se refere ao tempo, né? Então, século, a definição de secular, ela está se referindo, ele está falando de tempo. Então, como a gente se organiza, né? Como o ser humano é a nossa visão de ser humano, inclusive hoje. Nós, como criaturas, como seres humanos, nós ocupamos um lugar no espaço e estamos dentro de um tempo. Eu acho que isso é muito claro, claro para a gente, como era claro naquele instante. Entretanto, havia essas duas definições de mundo, né? Aqui na questão de tempo e na questão de espaço. Né? Questão de tempo e espaço. E aí ele fala aqui, né, extrair aqui esse texto da página 25, o adjetivo secular refere-se, portanto, a este mundo neste período de tempo. Seu foco é o aqui e agora. A tônica do secular está no momento presente, e não na eternidade. Lembram do título? Ignorando o que é eterno. Essa é a chave. A gente começa agora a se aproximar daquilo que, de fato, se configura o secularismo. Eu vivo agora. Posso olhar para o relógio e observar o ponteiro dos segundos se mover. Posso ouvir seu tic-tac. Isso daí é a maneira de Sproul se referir a como é viver esse momento agora, o presente, né? Então, essa é a definição de secular, que contrasta com a visão espacial de mundo, que seria a própria palavra mundos, né? que provém, né, a palavra mundo. Alguém fez alguma coisa no chat?
Aqui, a Ana Carolina, né, colocou aqui, essa questão está relacionada sobre as bases do pensamento que norteiam os princípios sobre os quais a sociedade se orienta e define suas condutas. Bem lembrado, Ana. É isso mesmo. A gente, dentre a multidão de filosofias que existe no mundo, a gente vai encontrar coisas muito próprias das questões que o ser humano tem e que não é diferente daquele tempo, embora seja naquele tempo da igreja primitiva, o evangelho estava sendo disseminado para um outro contexto, lembrando, um contexto pré-cristão, né? Hoje, num contexto pós-cristão, a gente percebe que as construções dessas infinidades de filosofias e cosmovisões, elas se assemelham um pouco, né? Porque nós estamos, de uma certa forma, tratando do ser humano. Então, é importante a gente estudar essas que são as que vão nortear a sociedade hoje, porque a gente vai poder trazer luz por esses equívocos que acontecem através dessas filosofias, entendem? Tá claro, gente? Acho que alguém falou antes, Guilherme. Tem um outro Guilherme aqui na classe, né? Guilherme Cândido. Eu estava achando até que era o Guilherme Saião também. Saião. Olha o Denilson aí na área também, meu irmão. Eu tô de celular hoje aqui, Hein, Will? Diga, pode falar. Uma coisa até interessante é que a gente, você está falando, eu estava pensando, poucas, sim, por isso que eu achei interessante aquela ilustração do guarda-chuva, a gente não vê assim, a pessoa assumindo, eu sou um secularista, nem no meio secular, né? De fato, ele acaba englobando outras coisas, a pessoa assume outras posturas, mas ela não assume, assim, ou por não saber, ou não querer, de fato, que é uma pessoa secular, uma pessoa com uma visão só para o momento presente, né? O que vem, principalmente no que tange a eternidade, para ele não importa. Então, é muito interessante que muito se pratica, né? E por isso que é algo, igual a Anisete falou, perigoso também nesse aspecto, né? Porque é muito sutil, né? Ele não tem uma fronteira, é transparente, né? A pessoa acaba praticando isso, absorvendo uma cultura, muitas das vezes até inadvertidamente, né? Cultura desse século, né? E corre aquele risco de cair na conformidade com a situação atual. Porque isso é agora, né? Muitos argumentos, alguma coisa do que se fala aí, esse livro aí que vocês seguem, isso tem que ser adaptado, tem que ser contextualizado, né? Então, se pega por isso. Isso tudo é secularismo, né? Mas ele está sempre disfarçado. Nós estamos rodeados de secularismo, né? Porque o que acontece? Se você parar para pensar um pouco a questão, vamos fazer uma secção em relação a aquilo que a gente consome como arte, né? E partindo basicamente daquilo que mais existe, a música e o audiovisual, o filme, as séries que a gente gosta de assistir. Gente, isso tudo é secular. Tudo é secular. Agora eu posso dizer, agora, a partir dessas definições que a gente vê nesses estudos, a gente já pode perceber a tonalidade diferente que dá essa palavra. Não, porque antigamente, quando as pessoas falavam aquilo ali é do mundo, aquilo ali é cristão, quando a gente fazia essa distinção, parecia uma coisa assim, meio difícil de enxergar do ponto de vista assim de tipo, poxa, será que não é um capricho
das pessoas que estão falando isso, o que é de fato do mundo e o que não é, sabe? Então, se você parar para ver, todas essas produções que existem atualmente é tudo secularismo, tudo, tudo. Certa vez eu tive a oportunidade, modo de dizer, obviamente, né? Porque é claro que existem, por exemplo, filmes, produções cristãs, né? Há uma ou outra que aparecem aí e tudo mais, mas depois a gente pode até conversar a respeito daquilo que é feito com rótulo cristão e que é secularista, e aquilo que é secularista, mas que acaba tendo um rótulo cristão, né? Secularista entre aspas, que eu digo, né? Porque, no final das contas, existem algumas produções que acabam trazendo luz, uma luz diferente, porque as pessoas estão acostumadas a viver o aqui e agora. E aí eu dou só alguns exemplos assim. Eu sei que todo mundo aqui gosta de assistir séries, televisão e tudo mais. Então, não, em nenhum momento eu vou dizer que é pecado assistir essas coisas, em nenhum momento não é isso a questão, tá entendendo? A questão é como você trabalha as ideias que estão ali, né? Tirando para o exemplo do nosso próprio autor, né? O autor que estudou sobre o secularismo e todas essas visões de mundo que estão ali, ele teve que ir para o mundo para entender isso, né? Ele fez uma pesquisa. Então, não há o problema não é você estar diante desse material, mas é o que você assimila e concorda, tá entendendo? Grosso modo, por exemplo, você vê uma série que eu tenho assistido na Netflix, porque eu gosto muito de sitcom, né? E é engraçado que eu até pensei nisso. Sitcom tem tudo a ver com secularismo, né? Comédia de situação, que é aquela coisa assim, realmente do momento. O humor são as coisas que acontecem ali no momento, né? Seinfeld, por exemplo, é uma série secularista. Ali é tudo que acontece. Não tem nenhum grande apontamento para algo eterno, alguma coisa que se distancie do agora, entendem? E, às vezes, até produções ditas cristãs acabam sendo secularizadas. Por exemplo, e eu vou dar um exemplo muito particular, eu acho que ninguém conheceu essa série, é uma série que ficou um tempo, não sei quantas temporadas e tudo mais, mas e eu nem assisti tudo, assisti um ou outro episódio, mas os poucos que eu vi já deu a perceber que era uma série secularizada, que era o Sétimo Céu, que tratava a respeito de um pastor, a família de um pastor, e não tratava de nada em relação, praticamente nada, para não dizer, eu não posso julgar o todo pelos episódios que eu vi, mas ali deu para perceber que a preocupação não é o evangelho, não é a palavra de Deus, não é as coisas, o reino dos céus, mesmo sendo trazendo uma história sobre um pastor e sua família. Ele estava trazendo algo. Era uma série como outra qualquer. Tirava o pastor, colocava uma outra pessoa, uma outra profissão, e aí ficaria a mesma coisa. Isso é secularizado. Fátima, você levantou a mão? Então, era mais para falar assim, esse secularismo parece que está acelerando mais ultimamente. A impressão que dá é que está muito mais rápido. Coisas que a gente via antigamente, elas passavam por um processo até a gente começar a aceitar, até você começar a ver na rua, até porque, assim, levavam esses temas para as novelas, primeiro porque estavam situações pontuais,
E aí as pessoas começavam a assistir a novela, então naquilo que você estava vendo na televisão, aquilo entrava na sua casa. Aí você já começava a banalizar mais, por mais que às vezes fosse uma coisa que você achasse assim, nossa, que surreal, que não sei o que, tal. E quando você ia ver, assim, daqui a pouco estava todo mundo fazendo, estava normal. Continua assim, só que a impressão que dá é que está muito mais acelerado do que era antigamente. Assim, a Terra começou a rodar mais rápido, né? Tipo aquela novela, aquele Manuel Carlos, assim, eu não gosto de novela não, tá, gente? Acho que foi a última novela que eu vi, foi essa. Aquela Mulheres Apaixonadas, que o cara colocou justamente para alertar, né? Eu acho que ele colocou lá um cara que espancava a mulher e tal, com raquete de tênis, umas paradas dessas, assim. E você vê que hoje em dia o índice que a gente assiste mais assim num jornal e tudo, toda hora é uma mulher que foi morta pelo namorado. Não é nem, às vezes o cara não é nem nada da mulher, nem vive junto com a mulher. O cara é namorado, foi esperar a mulher na esquina e matou a mulher, e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, eram coisas que há um tempo atrás estavam na novela e todo mundo olhava aquilo e nossa, que absurdo, sabe? E agora já virou corriqueiro, já banalizou, como outras situações também, com crianças, né? E outras coisas mais que a gente vê o tempo todo, que parece que ficou mais acelerado tudo isso. Não sei, parece que pegaram, as pessoas antigamente olhavam aquelas coisas assim na Bíblia e falavam assim, nossa, isso é história bíblica, isso acontecia lá não sei para onde. Hoje em dia não é mais assim. E você vê que não tá, né? Ficou rápido, rodou tão rápido que voltou para o início novamente, né? Várias dessas coisas. Foi importante você ter dito isso, o Fátima, porque o que acontece? De fato, a sociedade está sendo transformada, né? Seja por essas transformações audiovisuais, pela música, por todo tipo de produção que se faz, pelas filosofias que se estudam, mas seja também a natureza do ser humano, né? A gente também não pode esquecer que mesmo aquele ser humano que não está em contato com esses materiais de estudo, e não, às vezes nem pensam muito a respeito, eles encontram dentro de si todo esse amparo filosófico para abraçar, né? E aí eu dou, por exemplo, um exemplo de uma vez que eu estive eu estava num aniversário, acredito que era um aniversário, e aí uma vez eu tive que sair de lá, eu disse que eu nunca me esqueço disso, porque era um aniversário de pessoas idosas, né? E aí, o que acontece? Tinha muitas pessoas idosas e tudo mais, e tinha lá o anfitrião da festa, que era também um senhor bem avançado em idade. E aí eu falei, eu participei e tudo mais, eu tinha um evento para ir na igreja, aí eu fiquei um pouco de tempo lá, aí depois eu tive que me despedir, né, porque eu tinha esse compromisso que eu tinha feito de uma atividade na igreja há um tempo. E aí, as pessoas que estavam ali não eram cristãs, né? E aí eu lembro muito bem da frase que o anfitrião falou para mim. Ele chegou para mim e falou, meu filho, eu vou te ensinar um negócio. Nunca se arrependa daquilo que você fez, só do que você não fez. E aí, isso, por incrível que pareça, isso ficou gravado na minha mente, porque, assim, em outras palavras, o que ele estava querendo dizer para mim? Que não valia a pena seguir o que é eterno, né? Não valia a pena seguir e que o importante é saber aproveitar a vida, é saber aproveitar o momento. Então, olha só a frase: não se arrependa daquilo que você fez, não se arrependa daquilo que não fez.
Olha só a sutileza da frase e o de quanto de Hipersecular. secularismo e o quanto de secularismo ela está transmitindo, né? Juliana, você quer falar alguma coisa? Oi, sim. Dentro do que a Fátima falou, e agora o que você falou, Will, eu vou deixar no ar para depois, no final da aula, a gente refletir, de repente, um pouco sobre isso, né? A Fátima destaca que ela tem sentido cada vez mais a secularização, o secularismo mais rápido, né? Pelo que eu entendi, né? Parece que está acelerado, num ritmo mais acelerado, né? E agora, Will, você reforça isso com a sua colocação, né? Aí um ponto que eu venho trazer aqui, que é o seguinte, a igreja como corpo de Cristo, ela tem um papel como agente transformador, né? Então, será, é uma reflexão para a gente fazer depois no final, será que a gente, na verdade, está achando e percebendo essa aceleração maior da secularização porque a igreja, ao invés de fazer o papel dela como um agente transformador do mundo, ela tem permitido se conformar ao mundo? É um ponto só para a gente lançando aí para a gente depois refletir um pouco sobre isso. Interessante isso, Juliana, porque realmente a gente corre muitos riscos, né, de estar perseguindo, de estar seguindo, melhor dizendo, um cristianismo secularizado, né? Isso daí é a primeira observação que há essa possibilidade, né? Embora quando você vai dizer cristianismo secularizado, você já esteja comprometendo a primeira palavra, porque o cristianismo está distante daquilo que é secular, né? Então, vamos continuar avançando aqui, gente. Em relação a essa pergunta que a Juliana fez, vamos continuar pensando um pouco. A gente ainda vai falar algumas coisas aqui, e eu acho que no final da aula a gente vai ter bastante participação. Deixa eu só ver se eu consigo acabar no tempo aqui. Olha só, aí só para concluir a definição que ele faz sobre o secularismo. O secularista nega categoricamente a eternidade ou permanece totalmente cético em relação a ela. Afirma que não há nada eterno ou, se houver, que não se pode saber nada a respeito. O que importa é o agora e só o agora. Todo acesso ao que se encontra além disso está bloqueado. Não há como escapar dos limites do mundo presente. Tudo o que temos é o secular. Temos de tomar nossas decisões, viver a vida, fazer planos, tudo no âmbito da arena fechada deste tempo, no aqui e agora. É o que está na página 27. Então, agora a gente já tem uma definição concisa, né, uma definição em relação ao que é o secularismo, né? Então, acho que já está bem claro em relação a como a gente tem que enfrentar isso, né? Deixa eu ver aqui o próximo slide. Olha só, a comparação que o Sproul sugere em relação aos secularistas que já existiam na época do Antigo e do Novo Testamento, né? Olha só esse texto de Isaías 22, né? Texto anterior ao Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é o secularista falando aí na época do Antigo Testamento, quando o profeta estava anunciando a palavra de Deus,
né? E onde era necessário o arrependimento mediante essa palavra, e aí eles estavam fazendo tudo ao contrário, somente aproveitando o momento, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Isso daí é uma outra frase que fala muito a respeito do secular, né? Eu acho que se for fazer uma pesquisa aqui dessas quantidades de ditados que existem no mundo, de ditados que existem só no nosso contexto brasileiro, vamos encontrar uma infinidade de ensinamentos seculares, né? Contrastando a isso, em Mateus 6, olha o que Jesus fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha a diferença. Um está falando sobre o ser humano secular, que não se arrepende, e o outro está falando do reino de Deus. Então, a gente precisa ter o nosso alerta para isso, porque não tem como, não existe, meus irmãos, cristianismo secularizado. E olha só o texto que... Denilson, quer falar alguma coisa? Não, Will, até aproveitar, é interessante, assim, lendo essa comparação desses dois textos, a gente vê que paralelo à negação que o secularismo faz à eternidade, ele tem um amor assim exagerado pelo material, pelo o que é palpável, pelo que pode ver nessa vida. Então, né, esse amor, né, exagerado por esse mundo automaticamente faz que ele não queira ter uma visão do eterno, né, da eternidade, do que vai vir, né? E normalmente, né, o que se fala para uma vida, né, após essa são coisas que ele vai ter que abrir mão aqui, né? Isso se a gente falar de uma maneira geral, né? Se for falar de uma vida após a morte, para qualquer outra filosofia, é comum se falar de algumas abnegações, né, dessa vida. Isso não estaria, o secularista não estaria disposto. E muito mais quando a gente fala com relação às coisas do cristianismo, né, da palavra de Deus, né? Negar-se a si mesmo. Secularista, que loucura é essa? Né? Abrir mão do mundo, não se conformar com o mundo. O mundo é tudo que eu quero. Então, é um amor totalmente exagerado pelas coisas dessa vida, né? Os ídolos que são criados a todo tempo, né? Para que novos adoradores sejam apegados a isso, né? Então, isso caminha paralelo, né, com a negação da eternidade, né? No sentido de viver totalmente o hoje. Isso, é bem pontuado, Denilson. Eu acho que cabe aqui também uma observação. Eu já falei em relação às produções, né, que a gente vê, né, as produções que acabam moldando a sociedade, né? A gente não pode esquecer disso também, né? Porque o que acontece? Se você hoje vê uma série na Netflix, né, é porque ela passou por todo um processo até chegar à produção final ali do vídeo de 40 minutos, de 1 hora, né? Passou por todo um processo, né? Porque, primeiramente, a produção ela tem que dizer respeito a uma mentalidade, a uma visão de mundo. E se essa visão de mundo for conflituosa para os produtores, aí a coisa vai ser complicada, entende? Então, o que acontece? Essas produções elas moldam, de fato,
sociedade, eles querem passar uma mensagem, né? Todo mundo quer passar a sua visão de mundo, né? Só que a gente não pode cair no erro de dizer assim, então eu não vou assistir essa produção porque é secular, eu não vou assistir aquilo, eu não vou ouvir aquela música porque é secular, né? Não é bem por aí, tá? Eu acho que a gente tem que entender que nós, como seres humanos, não temos como fugir daquilo que é secular. Um grande exemplo disso, nós precisamos correr atrás do nosso trabalho, nós precisamos ter o nosso ganha-pão, nós precisamos fazer as coisas que trazem os cuidados presentes. Entretanto, esse cuidado presente, em hipótese alguma, ele deve ser superior ao cuidado que a gente tem que ter com o reino, aquilo que é eterno. O Deus que a mensagem do Evangelho é algo que diz respeito a uma vida que não tem fim, a mensagem traz a salvação para o ser humano e diz respeito ao nosso futuro com Deus ou no inferno, como a gente teve a última aula do Verdades Essenciais da Fé Cristã. Então, esse assunto é muito importante porque, embora nós sejamos seres humanos seculares, nós não podemos viver o secularismo, nós não podemos viver segundo essa ótica. Então, nós podemos criar esse filtro e dizer assim, o mundo é assim, o reino de Deus é assado. Igual como, por exemplo, esse texto de Mateus 6, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, o que está acontecendo? Está dizendo para a gente ser pobre, que a gente para não correr atrás do trabalho, para a gente não buscar. Não é isso que está falando. Mas você pode fazer essas coisas, mas, entretanto, aquilo que é essencial na sua vida, ser o reino de Deus. Entendeu? Então, a mensagem principal é não olharmos para aquilo que é do momento. Você vai precisar fazer muitas coisas aqui nessa vida, né? Já citei algumas, e não há nada de errado nisso. Entretanto, se você só vive para isso, você pode até se acostumar, como alguns fazem. Só que, já antecipando a próxima aula, isso leva ao desespero. Isso não oferece consolo nenhum. E aí eu passo para o próximo texto. Eu sei que tem irmãos já querendo falar, mas deixa eu só falar sobre esse texto de 1 Coríntios 15, que é o texto que está na nossa lição, né? Vou ler rapidinho. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aqui Paulo está fazendo uma argumentação como se as pessoas que são batizadas em Jesus Cristo estivessem sendo batizadas por alguém que já morreu, né? Então, ele está fazendo um jogo de ideias para argumentar a favor do Evangelho. E por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como o homem luta em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa é a frase que nos conduz ao desespero, que ela nos joga para o secular no que diz respeito a aproveitar a vida da melhor maneira, mas, entretanto, não existe o amanhã. O que vai ser de mim no futuro? Quer dizer, um dia eu vou morrer. E qual é o consolo que o secularismo pode me oferecer? Não há nada, não tem nada que possa trazer um refrigério para a minha alma, que está angustiada por não existir, por eu não ter certeza do que vai acontecer amanhã, por eu não saber o que vai acontecer comigo após a morte. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí fica a sugestão de o quanto de contato a gente tem com esse tipo de material, entendendo? Porque à medida que não é
pecado, necessariamente você se vê exposto a esses materiais seculares, você também não pode ficar só diante deles, e você tem, de fato, voltar para as Escrituras e entender aquilo que é eterno todo dia, se possível, para poder confrontar esse mundo secular que nós vivemos. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Juliana, você levantou a mão primeiro, pode falar. Então, Will, não sei se você teve oportunidade de ler o que a Carol escreveu no chat anteriormente, tem uns 10 minutinhos. Você chegou a ter oportunidade de ler? Eu acho que eu li o último. Leu? O último Importa conhecer as ideologias? Pode ler, pode ler. Não, é porque eu acho que é exatamente isso, né? Que eu não sabia que você tinha lido. Importa conhecer as ideologias desse tempo presente, sem, todavia, deixar de fazer os filtros segundo a palavra. Quer dizer, a gente está presente no mundo, né? A gente não está fora do mundo, a gente não está. Deus não tirou a gente do mundo, né? Exato. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. E aí ela destaca depois: nós precisamos estar atentos para não sermos convencidos pelos rótulos. Achei bem oportuno em função daquilo que você estava até abordando agora, era mais isso mesmo. Entendi. Obrigado por esse lembrete. Eu acho que eu li um comentário que ela falou no começo, mas eu acabei não lendo esse. Foi bom você ter lido, Juliana. É isso mesmo. Agora é a vez do Denilson. Então, eu queria falar bem nessa linha do que a Ju falou aí, até do texto da Carol. Eu me lembrei aqui, a primeira vez que eu dei um freio, eu era adolescente, aí eu comecei a ler um livro de um alemão, um livro até bem conhecido, que eram os deuses astronautas. Aí eu comecei aquele livro lá pelas tantas, que livro me fazendo tanto mal, assim, dando mais nó do que me ajudando. Eu falei, tem que parar de ler isso aqui, eu vou deixar esse livro de lado. Engraçado que, assim, eu era bem novo, né? Não muita experiência. Eu senti que eu tinha que parar aqui porque não estava me fazendo bem e eu não estava preparado para ler aquele livro naquele momento, não tinha resposta. Então, assim, dentro dessa linha, né, a gente todos nós que estamos aqui, né, que tem até acesso a essa classe, são pessoas curiosas, né, gostam de examinar, estudar, e assim, o grande filtro, né, o grande limitador é isso. A gente tem que ter a ideia consciente, né, de que o nosso parâmetro está na palavra de Deus, né? E baseado nisso a gente pode até examinar, né, as outras coisas até para ter argumento, né? Não adianta a gente só falar daquilo que a gente não conhece, mas assim, um bom filtro é isso, né? Esse troço eu tenho as respostas agora, isso está me trazendo mais dúvida do que conhecimento, entendimento, né? A paz de Cristo está me arbitrando nesse sentido. Então, esse filtro a gente deve estar sempre buscando o Senhor, né? Que o Espírito Santo, né? Ele mesmo vai nos acendendo as luzinhas amarelas, né? E nos conduzindo, né? Nesse sentido, né? Para a gente ver o que é legal, o que não é legal para a gente, né? E a gente vai avançando. Obrigado, Denilson. Essa disciplina é muito importante, sabe? No aspecto desse que você falou, do eram os deuses astronautas, é interessante isso, porque é um outro exemplo de uma produção secular, né? Uma ficção que tenta explicar o evangelho de uma outra ótica, né? E, de fato, isso daí, às vezes, pode nos trazer um mal-estar. No entanto, e aí fica aí um desafio para a gente, né? Porque o que acontece? Eu creio, como cristão, que a gente não pode ter medo das outras filosofias, das outras cosmovisões. Eu creio que a gente é cristão
nascido de novo, obviamente, pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em número de 13 pessoas aqui nessa sala, né? Mais o pessoal do YouTube que vai ver ocasionalmente. Mas a gente tem que ter, assim, além, é claro, desse coração grato pela obra que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, de que o Evangelho, de fato, é o que transforma as pessoas, o reino de Deus transforma as pessoas e é muito superior em relação a todas as demais cosmovisões. Então, claro, isso varia de pessoa para pessoa. Se a leitura de certos materiais, se a visualização de certos materiais não tem te feito bem, ótima sugestão. Você pode parar. No entanto, você pode investigar, pode pesquisar, pode comparar, que eu acho que esse trabalho é um trabalho frutífero para o reino de Deus. Lembrando mais uma vez daquilo que o Sproul fez. Ele foi a fundo sobre o secularismo e sobre as demais cosmovisões e disse, olha só, a única que oferece o consolo verdadeiro e, de fato, aquilo que traz restauração ao ser humano é o cristianismo. Então, é muito importante a gente, como nascido de novo, como tendo sido alvos da graça de Deus, temos a convicção de que a gente não pode, de que a gente não pode ter medo de enfrentar as outras cosmovisões. E isso vai requerer um esforço de que a gente conheça as outras cosmovisões, né? Então, claro, na medida do limite pessoal de cada um, né? E isso que você falou, Denilson, eu já fiz umas outras vezes, tá entendendo? Em filmes que realmente não faziam bem, opa, isso aqui vai ser jogado de lado, isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente vai ter que fazer isso o tempo todo, sabe? E aí a gente tem esse trabalho, sabe, de entender aquilo que de fato é o reino de Deus e o que nos traz também um arcabouço para poder argumentar, né? Por que eu não gostei dessa produção? Porque ela compromete a visão do reino, porque ela está falando algo distorcido em relação ao reino. E como eu sou nascido de novo, aquilo que realmente importa para mim é o reino de Deus. Ficou claro, pessoal? Então, nós vamos passar para o último slide, e aí a gente pode ter aí um momento de se alguém quiser falar alguma coisa, mas é que a leitura desse capítulo 2 do livro me remeteu a duas coisas que eu acho que a gente até abordou ao longo da aula, mas a gente só friso aqui para a gente ter um lembrete, né? Somos chamados para sermos cristãos seculares, cristãos no mundo, né? Essa é a definição que a gente tem que entender em relação ao secular. Isso não vai mudar só porque a gente é nascido de novo. Nós continuamos permanecendo no mundo e nós somos seculares. Nós estamos nesse tempo, né, em que nós estamos no mundo, mas não secularistas. Os que procuram conciliar as duas cosmovisões, cristianismo e secularismo, acabam distorcendo o evangelho de Cristo, retirando todas as consequências eternas das nossas ações, né? Sproul, ao longo do livro, ele vai falar que as nossas ações elas têm consequências eternas. O mundo jamais vai dizer isso. O mundo jamais vai dizer isso. O mundo secular, o mundo secularista jamais vai dizer isso. E a última, uma vez que estamos no mundo, somos seculares, é inútil qualquer artifício de se isolar do mundo, né? Fazer aquela coisa de, peraí, não, vou separar, isso aqui é o reino de Deus, isso aqui é secularismo, então eu vou me distanciar,
Não tem como fazer isso no mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos imersos nele, entretanto, nós podemos trazer luz para esse mundo secularista, né? É inútil qualquer artifício de se isolar do mundo. Podemos e devemos viver no mundo presente, mas com visão de mundo cristão. Não fomos chamados para viver segregados e isolados do mundo. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Lembrando mais uma vez, a próxima aula que vai ser o Hamilton que vai dar a aula, né? O Hamilton vai falar sobre o existencialismo, desculpa, eu errei. Vai falar sobre o existencialismo e a gente vai ter um contato maior em relação a esse problema, que é você abraçar o existencialismo, né? Como eu já coloquei aqui, só o fato de você não saber o que vai acontecer amanhã, isso já é um motivo para você cair no desespero, né? A título de curiosidade, existe um diretor de cinema muito conhecido, acho que todos vocês já devem ter assistido algum filme dele, que é o Woody Allen, né? E ele é niilista. Então, para ele não existe nenhum valor no mundo, não existe. É inútil você abraçar qualquer sistema de valores, né? E os filmes dele são até bonitinhos, ele coloca assim, sabe, umas tramas legais e tudo mais, mas no final de tudo, você percebe que ali a mensagem que ele quer passar não existe valores, sabe? O negócio é agora, é aproveitar o hoje, é viver o presente, o que vai acontecer no futuro não interessa. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essas cosmovisões. Muitas delas estão em conflito com o cristianismo. Não vai dar para conciliar, não vai dar. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham aproveitado e segue aí uns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa. Aproveitando o embalo, doutor Will. Eu gostei muito dessa colocação da Carol, Will, que a Bíblia tem que ser realmente o filtro, né, com relação a essas posições todas seculares aí que estão ao nosso redor, né? E às vezes a igreja peca no sentido de, como você colocou, não confrontar, com medo da reação do que irá acontecer, digamos assim. Então, nós todos sabemos, por exemplo, o homossexualismo é pecado, está lá, né? Vários textos bíblicos. E muitas vezes a igreja cede, né, com medo do que vai acontecer se você for, digamos assim, disciplinar, vamos colocar assim, uma pessoa que está, né, com essa visão, achando que cristianismo e homossexualismo podem dar as mãos e podem andar juntos, né? Então, assim, e outras coisas, né? Eu estou citando um aqui, mas você pode colocar a questão, por exemplo, dos jovens hoje em dia, a questão de transar com suas namoradas antes do casamento, coisa que está se infiltrando na igreja. Hoje em dia, a menina fica grávida, você já não, né? Normal, isso aí, né? Mas se você for para a palavra, você vai ver que é pecado, que, né? O jovem cristão, a jovem cristã tem que se preservar para o casamento. Quer dizer, e aí tu vai pegando outras coisas, né, que vão infiltrando-se aí na igreja, porque muitas vezes, digamos assim, a liderança fica com medo de assumir uma postura, né, mais condizente com a palavra, mais rígida, como queiram colocar, e a coisa vai entrando e aí vai ficando tudo normal, né? Então, a gente tem que ter, como a Carol colocou, a palavra de Deus como filtro realmente para que a gente fique em paz com Deus e com a mensagem bíblica, né? Então, acho que esse é a grande lição que a gente leva. Estamos realmente no meio, neste século, né? Deus nos colocou aqui, e esse texto que fala sobre as más conversações corrompem os bons costumes. Se você, por exemplo, eu que no meu ambiente de trabalho, né, quando eram só homens conversando, né, as conversas começavam
a devagar. Então, assim, o cara hoje em dia, que não é cristão, que não tem uma segunda mulher, ele é taxado como, né, um cara anormal, é um ET. Né? Então, os caras eram contando os casos das outras, né? O que eles faziam para enganar suas esposas. Aí, quando chega em você, não, eu nunca traí minha esposa, nunca sou... o quê? Você, né? Se torna um ET ali, uma pessoa diferente. Né? Mas, assim, Deus nos colocou aqui para esse embate, né? Para a gente realmente colocar a nossa visão e vivê-la, né? E assim são tantas outras coisas que nós somos defrontados dia a dia. E você tem que ter a sua postura de cristão e passar para as pessoas aquilo que você acredita, baseado na palavra de Deus. Né? É isso que eu queria. Ok. Obrigado, Guilherme. Antes de eu passar a palavra para a Carol, o Fábio aqui colocou os epicuristas e os estoicos tinham essa visão, a visão que ele está falando da visão secularista. Né? A gente falou, hein, Fábio? A gente falou isso um pouco na aula passada. A gente falou exatamente sobre o discurso de Paulo em Atenas e a gente percebe realmente esse detalhe. Quando ele vai falar de ressurreição dos mortos, aí eles começam a zombar de Paulo. É exatamente isso que acontece. Né? Então, muito disso a gente percebe se repetindo na história. Né? Pode falar, Carol. Essa questão da gente estar nutrido, né, pela palavra realmente é essencial, porque assim, as novas gerações que estão mais sujeitas a serem influenciadas, ainda não terem as suas bases bem calçadas, né, na palavra, muitas vezes o que tem acontecido hoje? O meu ambiente é o ambiente da escola, né, que é o ambiente de formação dessa mente, dessa geração que passa a assumir em uma década a tomada de decisão na sociedade, o quanto a questão do relativismo, em especial, ela vai sendo permeada em todo o discurso pedagógico, inclusive. A gente vê exemplos assim de que o certo e o errado, eles deixam de existir em nome daquilo que a pedagogia vem dentro da escola, querer trabalhar o erro como algo que é admissível, no sentido de você evoluir do erro para um aprendizado. Só que eles relativizam a questão do que é a fronteira da educação, que forma o indivíduo, e da pedagogia, que ensina o indivíduo. São duas questões em separado, mas que hoje a escola faz essa mistura e com o relativismo como o pano de fundo, estabelece já assim, já deixa permear que esse indivíduo que está sendo formado para assumir essa tomada de decisão e esses lugares na sociedade em que vão guiar essa sociedade, ele já venha com a sua mente toda conformada e toda adaptada a esse contexto, a essa questão ideológica mesmo. A gente vê questões simples, até mesmo como colar numa prova. E a adoção de algumas orientações aos alunos não mais são definidas como não é permitido colar, não é uma regra não poder colar. Não, a gente pode verificar o porquê que colou, deixou de colar, o que levou a colar, e aí vai relativizando ao ponto daquilo ser quase que, não, a gente admite isso para entrar nos termos de você refletir sobre o assunto e não mais definir aquilo que é a fronteira do certo e errado. E isso é bastante perigoso, você misturar essa questão da formação e a questão do ensino.
e que é a pedagogia e a educação, que são coisas em separado, mas que elas estão sendo assim por engano, né? Um engano mesmo que é com o objetivo de você já desvirtuar toda uma geração aí que está sendo construída para ser permeada por qualquer outro tipo de ideologia que passa a ser admitir as N possibilidades. E a gente tem que estar bastante atento, e aí essa questão de nutrir principalmente as crianças e jovens. Essa nossa janela aí 414, né, que precisa realmente ser bastante bem trabalhada, porque os riscos são bastante grandes. Obrigado pela participação, Carol. Realmente, assim, enquanto você falava, eu acho assim que todo mundo tem a dimensão do quão é problemático, né, a gente colocar o secularismo na jogada e fazer todo esse turbilhão de pensamentos, entrar no jogo do secularismo, né, que se distancia daquilo eterno, e isso é uma avalanche. Começa a aparecer, os problemas começam a aparecer, e, no entanto, os problemas vão aparecendo e as pessoas nunca vão associando que o problema é esse relativismo, é esse secularismo que eles estão imersos, sabe? E aí é a nossa chance, né, de poder torna-se testemunhar. Permissivo, né? Torna-se muito a nossa permissivo. chance é a nossa chance de poder dizer, olha só, isso que está acontecendo, isso tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo é por causa disso. Né? Então, esse curso, a proposta dele é audaciosa, né? E eu acho que vai ser muito bom para a gente se equipar, para a gente ter realmente de uma certa maneira, um meio de equipar até a nós mesmos, né? Para a gente desenvolver uma fé que de fato fala ao mundo, e não uma fé que é estranha ao mundo. Né? Como eu falei, todas essas visões de mundo debaixo do guarda-chuva do secularismo, elas têm falhas, elas não podem competir com o cristianismo. Somente o cristianismo traz, de fato, a salvação que o homem precisa. Então, que Deus possa estar abençoando aí nossos estudos, que têm sido bem proveitosos, apesar de nós ainda estarmos na segunda aula. Né? O Ranilton está aí ainda na nossa classe, já falo para que ele já vai ter a missão aí de falar do próximo ismo, né? Que é o existencialismo. Mas antes, a Juliana levantou a mão. Quase me esqueci, Juliana. Não, Pode falar, imagina, irmão. Isso que a Carol falou, eu vivo muito também, né? Eu também trabalho na área de educação, e a Carol tocou num ponto muito importante, né? Então, assim, lembra daquela reflexão que eu levantei, aquela questão que eu levantei para a gente depois falar? Eu acho que a gente já falou sobre a igreja como papel transformador, né? E não se conformar ao mundo, mas sim transformar o mundo através da palavra de Deus. E a Carol toca num ponto sobre a formação dos nossos estudantes aí, né? Final da infância, pré-adolescência, adolescência, jovens, né? Que serão daqui a 10 anos, 15, 20 anos, quem vai estar ocupando funções e cargos de decisão na nossa sociedade. E aí a Carol toca num ponto que é a intencionalidade. Então, o ensino, ele tem tido uma intencionalidade, tá? E tem um pano de fundo nessa intencionalidade, uma formação política, tem uma ideologia política, né? Não estou falando político partidário, tá? Estou falando político. Então, assim, nada é por um acaso, né? Tudo existe uma intencionalidade. E aí vem um outro ponto para a gente pensar aí durante a semana, aí, né? Qual tem sido a intencionalidade da escola bíblica dominical no estudo da palavra de Deus? Temos trabalhado também de uma forma intencional? Então, é algo para a gente refletir. Então, por exemplo, quando a gente ministra
uma lição, né? Seja para as crianças, ou seja, para os adultos, que nem é uma classe de adulto aqui, a classe Logos. E temos essa clareza que precisamos ter uma intencionalidade para podermos preparar, sejam as crianças, adolescentes, jovens e adultos, para enfrentar um mundo onde tem um ensino intencional. Porque se a gente fizer um ensino dentro da igreja sem uma intencionalidade, um trabalho bem assim, intencional, bem planejado, bem aplicado, bem com o joelho no chão, buscando que o Espírito Santo possa estar à nossa frente, né? Nos orientando, nos dando direcionamento sobre quais temas são importantes, por exemplo, trabalhar no dia de hoje. Sem isso, a gente vai estar ainda ensinando, sim, a palavra de Deus, mas é como dando leite para aquela criança que vai estar enfrentando fora no mundo algo muito pesado, né? Ciladas, né? A gente sabe, quem tem criança, meus gêmeos hoje fazem 10 anos de idade, né? São pré-adolescentes, né? A gente sabe, né, a Carol e outras pessoas que possam ter esse contato com crianças, como que o mundo está, né? Ele está bem agressivo, né? E cada vez mais o inimigo vem realmente investindo contra as nossas crianças. Então, eu acho que essa palavra que a Carol trouxe, ela pode se resumir na questão da intencionalidade. Então, há intencionalidade em cada um do mundo. Há intencionalidade no mundo, na secularização, né, do mundo, e nós precisamos também, como cristãos, a partir de uma cosmovisão cristã, termos esse discernimento, que precisamos também termos uma intencionalidade nas nossas ações, seja em casa, né, na ministração da palavra de Deus, algo bem rápido, pode ser durante todo o dia, e uma vez pelo menos ao dia, os nossos filhos, aquele momento que seja ou dormir ou acordar, enfim, cada um tem uma rotina, né? Mas precisamos ser intencional também, porque se a gente, por exemplo, deixar para estudarmos a palavra de Deus, ou ensiná-la aos nossos filhos somente no domingo, qual vai ser o peso disso? Eles vão estar, e nós estaremos, né, submetidos a um mundo com essa intencionalidade feroz, todos os dias, sendo uma avalanche sobre nós, secular, né? E sobre os nossos filhos também, nossas filhas. E uma vez na semana a gente para refletir um pouco, para estudar a palavra, ou leva lá na escola bíblica dominical, para que nosso filho ou nossa filha aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa nos dar discernimento, direcionamento, possa nos dar forças, porque não é fácil na nossa rotina do dia a dia, não é fácil, possa nos dar força, possa nos dar ânimo, para que a gente possa ensinar a palavra de Deus com intencionalidade. E da mesma forma que o mundo faz com o secular, que a gente possa ensinar a palavra de Deus constantemente, continuamente, de forma feroz mesmo, no sentido de forma de investimento de tempo, né, na nossa vida, que possa ser prioridade na nossa vida. Eu gostei muito, quero falar que foi um grande aprendizado para mim em vários pontos, e essa questão da última aí que a Carol falou, que me fez pensar sobre essa questão da intencionalidade, e eu acho que a gente precisa realmente termos esse discernimento na nossa vida. Não dá mais para a gente beber leitinho e ensinar aos nossos filhos e nossas filhas de uma forma rasa, né? A gente precisa aprofundar mais o estudo da palavra de Deus. Show. Muito bom, Juliana, é isso mesmo. Meus irmãos, antes de eu dar a palavra para você, Carol, pela questão da avançada da hora, a gente vai precisar terminar, mas você vai poder falar, tá? Aí, logo depois de você terminar, eu vou pedir para o Ranilton fazer a oração final, tá bom? Pode falar, Carol. Pode falar? Pode. Só complementando isso que a Juliana falou, as pautas, a gente tem que estar bastante atento às pautas, porque a escola, ela traz as pautas o tempo inteiro, e sobre as pautas a gente deve armá-los para lutar em relação a essas pautas. A gente não precisa nem ir muito longe, elas já estão pautadas, a gente só precisa ir à palavra e verificar para que eles tenham condições
de lutar, de confrontar de uma maneira bem direta, sem receio, sem medo, com coragem. Amém. Amém. É isso mesmo. Muito bom esse incentivo. Deus nos dá espírito de ousadia, né? É verdade, é verdade. Anilton, você está com a palavra, meu irmão. Vamos orar, irmãos e irmãs. Muito obrigado, querido Deus e bondoso Pai, por esses momentos aqui que o Senhor nos concedeu viver e que teu Espírito Santo trabalhou e trabalha a nosso favor, internalizando nossos corações e mentes, tudo que foi dito aqui da tua palavra, da parte do teu coração para nós, para que estejamos aptos, para que estejamos, como disse a Carol e a Juliana, armados, preparados pelo Senhor para essa batalha diária, batalha espiritual que todos nós travamos, né, contra as hostes malignas. O mundo inteiro jaz no maligno, é a tua palavra que diz. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19 diz isso. E nós, sabendo disso, temos que estar preparados. E as armas o Senhor mesmo providencia. E uma delas é a palavra do Senhor, que nós estamos estudando aqui nessa classe. Nós te bendizemos por isso. Nós te bendizemos porque o Senhor é que nos chama e que nos capacita. É o Senhor mesmo que nos convoca e que nos colocou nesse mundo. Nós somos cristãos seculares, mas não secularistas. Como a revista ensinou, o Spru ensinou, o teu servo, o diácono Will, nos passou, e que a importância desse assunto, né, realmente seja evidenciado por todos nós que participamos aqui, os irmãos que participaram no YouTube também, e os que vão participar lendo, vendo, assistindo essa aula posteriormente, que eles sejam abençoados também, como nós fomos aqui durante o decorrer dessa ministração. Nós te agradecemos por cada irmão e irmã que está aqui presencialmente, online, no Zoom e no YouTube. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre cada família aqui representada. Protege a nossa família, Senhor, né? Livra-nos de todo o mal, livra-nos da secularização das nossas casas, das nossas igrejas. Só o Senhor pode fazer isso. E livra-nos também, Senhor, do fundamentalismo. Livra-nos de todo pré-julgamento, de todo preconceito. E nossos corações e mentes estejam libertados desses conceitos e preconceitos e julgamentos, e estejam cativos à palavra do Senhor em nossa vida, né? Que ela seja realmente o norte, para que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, e só o Senhor pode fazer isso. Nós te bendizemos por essa noite, bendizemos por cada pessoa aqui, e te pedimos as tuas bênçãos pelos que vão assistir também posteriormente, que a bênção do Senhor esteja com eles. Te pedimos por essa classe e agradecemos pela bondade e pela misericórdia do Senhor que tem nos seguido todo dia. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.